Olha essa imagem. Max Verstappen estampado na barreira de proteção de Zandvoort, fumaça cobrindo a pista inteira e no meio daquele caos absoluto, Gabriel Bortoleto puxa um giro espetacular de 360 graus e sai completamente ileso. Na internet, virou festa imediata. Disseram que o brasileiro deu uma aula histórica no tetracampeão. Só que a transmissão oficial escondeu a telemetria real e o pânico nos bastidores da Audi. Assista até o final antes de tirar suas conclusões, porque os números vão bugar sua cabeça. Já deixa seu like, comenta de qual cidade você está assistindo e se inscreve no canal. Nossa meta coletiva é de 200 inscritos por vídeo para liberar bastidores exclusivos. Bora pro vídeo. Pois é, pessoal, quem viu aquele corte rápido na televisão achou que estava assistindo a uma cena de videogame ou a um golpe de sorte inacreditável. Mas, quando a gente puxa os relatórios oficiais e analisa a física daquele exato segundo, sem a empolgação da torcida, percebe que tem muita coisa de bastidor que simplesmente não fecha. O fim de semana em Zandvoort parecia desenhado para o drama. Faltava menos de uma hora para a largada quando desabou um temporal daqueles na costa holandesa. Na hora de alinhar os carros no grid, o asfalto já estava secando rápido e quase todo mundo arriscou calçar pneus slick para a pista seca. O perigo morava exatamente naquele quase. A famigerada curva 14, a temida inclinação Arie-Luyendyk, ainda escondia uma faixa úmida extremamente traiçoeira na linha interna. O próprio Nico Hülkenberg confirmou essa armadilha em entrevistas para a imprensa internacional logo após a corrida. Mas se o asfalto estava tão perigoso assim para todo mundo, por que diabos só o líder do campeonato foi parar direto no concreto? A resposta para esse mistério começa na fome desmedida de espaço. O Max largou em 7º lugar, mordendo a faca nos dentes, viu uma mancha mais escura que parecia seca e mergulhou sem pensar 2 vezes. Segundo os registros oficiais divulgados pela própria Fórmula 1, ele tocou a faixa branca interna que ainda acumulava água e pisou fundo no acelerador cedo demais. O resultado foi instantâneo. A traseira da Red Bull perdeu totalmente a aderência e se despediu do chão. O holandês até tentou corrigir no contraesterço com a velocidade de reflexo que todos conhecem. Mas a física de uma pista inclinada não aceita negociação. O carro subiu a rampa de lado feito um projétil e bateu forte o suficiente para acionar os sensores de impacto médico da Federação Internacional de Automobilismo. E quer saber o detalhe que deixa esse cenário ainda mais indigesto para a equipe austríaca. Esse pode ser o último grande prêmio da Holanda por muitos anos no calendário oficial, o que transformou a cena do herói local no muro em um prato cheio para o deboche global. No rádio da equipe, o tetracampeão soltou apenas aquela mensagem seca e desolada. É isso. Droga, desculpa. E aqui é preciso dar o braço a torcer ao estilo direto dele. Nas entrevistas oficiais, Max não tentou culpar a direção de prova, o vento do Mar do Norte, o acerto do carro ou a posição de Mercúrio retrógrado. Ele assumiu o erro integralmente. A direção de prova imediatamente acionou a bandeira vermelha para recolher os destroços e limpar o óleo da pista. Só que enquanto as câmeras focavam no choque da Red Bull, ninguém imaginava que o verdadeiro desastre quase aconteceu uma fração de segundo depois dentro da própria garagem da Audi. Como é que 2 carros da mesma equipe conseguiram ficar a milímetros de um prejuízo milionário sem que quase ninguém notasse na transmissão? O Gabriel vinha logo atrás no pelotão e deu de cara com uma cortina densa de fumaça cinzenta e pedaços de fibra de carbono voando na altura da viseira. No puro reflexo de quem não queria transformar a traseira de Verstappen em uma rampa de lançamento,
O brasileiro deu um leve toque de volante para a esquerda. Só que esse pequeno movimento jogou o carro da Audi exatamente em cima do trecho de asfalto que não tinha aderência nenhuma. O chassi destracionou no mesmo milissegundo, o carro começou a rodar em alta velocidade e ficou completamente atravessado no meio do traçado. Foi aí que o caos atingiu o nível máximo. Nico Hülkenberg vinha embalado logo atrás, cego na fumaça, e precisou tomar uma decisão de vida ou morte no susto puro. O veterano alemão revelou depois que virou mero passageiro naquele segundo e descreveu a distância entre os dois carros da equipe como a espessura de uma folha de papel. Dá para imaginar a cara dos engenheiros e diretores no pit wall vendo essa cena acontecer ao vivo? Lá no centro de comando da Audi, o dirigente Alan McNish quase teve uma síncope ao vivo, olhando os dois monitores de bordo ao mesmo tempo. No primeiro momento, a cúpula da equipe achou que era apenas mais um incidente comum de pista molhada. Mas quando você abre o relatório oficial de velocidades máximas da categoria, o renomado Aramco Speedmaster, o quebra-cabeça técnico ganha contornos que deixaram muitos analistas de cabelo em pé. Sabe quem liderou o ranking oficial de velocidade final? Pierre Gasly cravou 353 km/h, aproveitando um vácuo monumental na reta dos boxes. Logo atrás, Gabriel Bortoleto registrou impressionantes 349 km/h, enquanto Max Verstappen apareceu congelado em modestos 293 km/h. Como é que um carro que muitos rotulam nos bastidores como um projeto em desenvolvimento apareceu quase 60 km/h mais veloz na folha de dados do que a máquina dominante da Red Bull? Muita gente na internet correu para espalhar a teoria de que a Audi tinha encontrado uma configuração mágica no motor de um dia para o outro. Mas vamos com calma e com os pés no chão, porque aqui a gente separa fatos concretos de pura ilusão de torcida. O Max bateu antes mesmo de fechar a primeira volta, enquanto o Gabriel correu a prova inteira até a bandeirada final. A tabela de medição de velocidade apenas registra o pico mais alto atingido pelo carro durante todo o evento, e não uma disputa direta emparelhada na mesma volta. No entanto, quando a gente puxa a telemetria detalhada da classificação no Q3, os números mostram uma realidade que incomoda muita gente graúda no paddock. Quem estava realmente tirando leite de pedra no cronômetro daquele fim de semana? Na sessão de classificação oficial, o tempo do Max foi de 1 minuto, 11 segundos e 618 milésimos, enquanto o Gabriel marcou 1 minuto, 12 segundos e 79 milésimos. Uma diferença de 461 milésimos parece um abismo no papel. Mas quando você divide essa volta setor por setor, quase toda essa vantagem nasceu exclusivamente no primeiro trecho da pista, onde o carro austríaco tinha muito mais pressão aerodinâmica. Do meio da pista até a linha de chegada, somando os setores 2 e 3, a desvantagem do brasileiro caiu para absurdos 47 milésimos de segundo. 47 milésimos contra a estrutura mais rica e dominante da Fórmula 1 moderna. Isso enterra de vez qualquer conversa fiada de que o carro era apenas uma tartaruga lenta no grid. Então, qual foi o verdadeiro segredo técnico que definiu a destruição de um e a salvação do outro na curva 14? O segredo não foi sorte cega e nem milagre divino. Foi pura física aplicada ao posicionamento do chassi dentro da inclinação. A curva final de Zandvoort tem 18 graus de inclinação vertical e funciona exatamente com a mesma dinâmica de uma pista de skate em formato de rampa. O Max cometeu o erro fatal no topo da inclinação, acelerando com força máxima. Quando você perde a tração lá em cima de uma rampa inclinada, a gravidade e a inércia do motor se combinam para arremessar o chassi diretamente contra a mureta de concreto, sem qualquer chance de recuperação. Já o Gabriel não estava acelerando tudo. Ele tocou o volante no susto
para fugir dos destroços e perdeu a traseira na parte mais baixa da curva. E por que essa diferença geométrica mudou completamente o desfecho do acidente? Porque na base da inclinação, o carro escorrega no plano horizontal e gira sobre o próprio eixo, sem a força da gravidade puxando o peso do veículo contra o muro superior. Além disso, a água da chuva escorre naturalmente para o pé da rampa, enquanto o topo seca muito mais rápido. O próprio Alan McNish destacou publicamente que segurar um carro de Fórmula 1, rodando em alta velocidade, numa curva inclinada, exige uma rapidez de mãos monumental para evitar que o chassi tombe a trajetória contra a mureta interna. O novato brasileiro domou a máquina no reflexo puro, mas o automobilismo moderno tem uma ironia corporativa extremamente amarga que ninguém gosta de admitir. Sabe qual foi o prêmio que o brasileiro recebeu por ter executado a manobra mais espetacular de todo o fim de semana? O prêmio foi a dura e injusta realidade dos pontos na tabela de domingo. O giro de 360 graus salvou o equipamento da destruição total, mas cobrou um preço caríssimo na estratégia. O carro despencou no pelotão e o brasileiro foi obrigado a relargar na 17ª posição após a bandeira vermelha, tendo que remar a corrida inteira no meio do ar sujo do tráfego pesado para cruzar a linha em 13º lugar, com 0 pontos no bolso. Enquanto isso, Nico Hülkenberg fez a clássica corrida de funcionário público concursado. Viu a fumaça de longe, desviou sem arriscar um único milímetro de pneu, cumpriu o protocolo burocrático do feijão com arroz e cruzou a linha em 8º lugar, levando 4 pontos limpos para a sede da montadora. A internet inteira aplaudiu a habilidade inacreditável do novato. Mas nas planilhas frias da diretoria executiva, quem ganha o tapinha nas costas é quem trouxe os pontos burocráticos para casa sem fazer barulho. Para a diretoria que planeja os passos da equipe para a nova era dos motores em 2026, esse episódio escancarou um contraste brutal nos bastidores. De um lado, o veterano entrega a regularidade protocolar que mantém os relatórios executivos no azul. Do outro, o jovem talento prova que tem sangue frio, reflexo cirúrgico e coragem de sobra para não travar quando o desastre bate na porta. Agora, a grande pergunta fica para você que acompanhou toda essa dinâmica com a gente. Você acredita que o Gabriel realmente deu uma aula histórica de braço e reflexo em cima do tetracampeão? Ou foi apenas a física da base da rampa que conspirou a favor dele? Deixa aí a sua opinião. Comenta com a gente porque é muito importante. Um forte abraço e até amanhã no mesmo horário, às 17 horas aqui no canal.